O ano era 1950. O Brasil estava em um momento de transformação, com suas ruas vibrando com a energia de um povo que ansiava por um futuro melhor. O mundo ainda lambia as feridas da devastação da Segunda Guerra Mundial. As cicatrizes da guerra eram visíveis em todos os continentes, e a humanidade estava em um processo lento e doloroso de reconstrução. Cidades estavam em ruínas, economias destruídas, e o espírito humano coletivo, abatido. Mas, em meio a essa escuridão, havia uma chama de esperança que começava a brilhar. No entanto, em meio aos destroços, um farol de esperança emergiu: a Copa do Mundo da FIFA. Este evento não era apenas um torneio de futebol, era um símbolo de renascimento e de um novo começo. Após um hiato de 12 anos, o torneio retornou, desta vez no Brasil, uma nação transbordando cultura vibrante e uma paixão insaciável por futebol. O país estava pronto para mostrar ao mundo sua hospitalidade e seu amor pelo esporte. A Copa do Mundo de 1950 foi mais do que um evento esportivo. Foi um símbolo poderoso de união global e resiliência. Em um mundo ainda se recuperando dos horrores da guerra, o futebol oferecia uma fuga, uma forma de esquecer, mesmo que por um momento, as dificuldades enfrentadas. Foi um símbolo poderoso de união global e resiliência. Pessoas de todas as partes do mundo se reuniram no Brasil, trazendo consigo suas esperanças, sonhos e a paixão pelo futebol. Foi uma chance para as nações se unirem, se curarem e redescobrirem a alegria do esporte. O torneio proporcionou um palco onde as diferenças eram deixadas de lado, e a celebração da habilidade e do espírito esportivo tomava o centro das atenções. Para o Brasil, foi uma oportunidade de ouro para mostrar seu amor pelo futebol e sua capacidade de sediar um evento de classe mundial. O país se preparou meticulosamente, com estádios modernos e uma infraestrutura pronta para receber visitantes de todo o mundo. O torneio foi acolhido com um entusiasmo que beirava o delírio. As ruas estavam cheias de torcedores, e a atmosfera era eletrizante. Cada jogo era uma celebração, uma explosão de emoções que unia pessoas de todas as idades e origens. O futebol já era mais do que um passatempo nacional no Brasil. Era uma religião, um modo de vida. Crianças jogavam nas ruas, sonhando em um dia vestir a camisa da seleção. Era uma religião, um modo de vida. A paixão pelo futebol estava enraizada na cultura brasileira, e o país inteiro vibrava com cada gol, cada vitória. A nação inteira foi tomada por uma onda de expectativa e empolgação quando os melhores jogadores do mundo desembarcaram em suas terras. O Brasil estava pronto para mostrar ao mundo não apenas sua habilidade no futebol, mas também sua capacidade de acolher e celebrar a diversidade. A Copa do Mundo de 1950 foi única em seu formato. Em vez de uma fase eliminatória, a fase final do torneio contou com um grupo de 4 times. A equipe com mais pontos ao final da fase de grupos seria coroada campeã. Esse formato adicionou uma camada extra de drama e suspense ao torneio, já que cada partida tinha um peso significativo. 13 seleções de todo o mundo, cada uma carregando as esperanças e sonhos de seu povo, se classificaram para o torneio. Entre elas estavam potências do futebol como Itália, Inglaterra, Espanha e Uruguai, todas ansiosas para gravar seus nomes nos anais da história. O palco estava armado para um embate de titãs, um espetáculo de habilidade, paixão e orgulho nacional. O torneio se desenrolou em um cenário de música vibrante, torcedores apaixonados e o aroma inebriante do café brasileiro. Das ruas agitadas do Rio de Janeiro às praias ensolaradas de Copacabana, o espírito do futebol era onipresente. Cada partida era um carnaval de cores, sons e emoção pura, um testemunho do poder unificador do esporte rei. No coração dessa festa do futebol estava o majestoso Estádio do Maracanã, um monumento à ambição e proeza da engenharia brasileira. Este colosso de concreto e aço não era apenas um local para jogos. Era uma obra-prima arquitetônica
que simbolizava o espírito e a determinação de uma nação inteira. Construído especificamente para a Copa do Mundo, era o maior estádio do mundo na época, com capacidade para a incrível quantidade de 200 mil espectadores. Cada assento, cada degrau, foi meticulosamente planejado para acomodar a paixão e a energia dos fãs de futebol. Sua escala e grandeza eram uma prova do desejo do Brasil de tornar esta Copa do Mundo a maior e melhor de todas. O Maracanã não era apenas um estádio, era uma declaração ao mundo de que o Brasil estava pronto para ser um líder no cenário global do futebol. O Maracanã era mais do que um estádio, era um símbolo da ascensão do Brasil no cenário mundial. Representava a capacidade do país de realizar grandes feitos e de se destacar em um palco internacional. Era uma incorporação de concreto e aço das esperanças, sonhos e aspirações da nação. Cada pilar, cada arco, refletia a ambição de um povo que via no futebol uma forma de expressão e identidade. Para os brasileiros, o Maracanã era uma fonte de imenso orgulho, um lugar onde eles acreditavam que milagres do futebol poderiam acontecer. Era um santuário onde a magia do futebol ganhava vida, e onde cada jogo era uma celebração da cultura e da paixão brasileira. A atmosfera dentro do Maracanã durante as partidas era eletrizante. A energia era palpável e o entusiasmo dos torcedores criava uma experiência única e inesquecível. O rugido da multidão, uma cacofonia de tambores, apitos e cantos, era ensurdecedor, o suficiente para intimidar até os profissionais mais experientes. A paixão dos torcedores era contagiante e o som ecoava pelo estádio, criando uma atmosfera de pura adrenalina. Era um mar de gente, unido em seu amor pelo esporte rei. Cada torcedor, cada grito, contribuía para um espetáculo que era tanto sobre a comunidade quanto sobre o jogo em si. O Maracanã foi o coração pulsante da Copa do Mundo de 1950, o palco onde lendas foram feitas e sonhos realizados. Foi aqui que momentos históricos aconteceram, onde jogadores se tornaram heróis e onde a paixão pelo futebol atingiu seu ápice. O legado do Maracanã continua vivo, não apenas como um estádio, mas como um símbolo eterno do amor do Brasil pelo futebol. Com o andamento do torneio, o Brasil emergiu como o franco favorito. Desde o início, a equipe brasileira demonstrou uma habilidade e um talento que deixaram todos os espectadores maravilhados. Cada jogo era uma exibição de maestria, com passes precisos e jogadas que pareciam coreografadas. Eles atropelaram seus oponentes, com seu talento de ataque e estilo de jogo samba, encantando os fãs em todo o mundo. A cada gol marcado, a torcida explodia em alegria e a confiança da equipe só aumentava. O Brasil não estava apenas vencendo, estava dando um show de futebol. Liderado pelo lendário atacante Ademir, o Brasil marcou gols a rodo, cada vitória alimentando a crença da nação de que o destino os aguardava. Ademir, com sua habilidade incomparável, tornou-se o artilheiro do torneio e seu nome era cantado por todos os cantos do país. A partida final, realizada em 16 de julho de 1950, foi mais uma formalidade. O Maracanã, o maior estádio do mundo na época, estava lotado com mais de 200 mil torcedores, todos esperando ver o Brasil levantar o troféu. A atmosfera era eletrizante e a confiança estava no ar. O Brasil precisava apenas de um empate contra seus vizinhos e rivais, o Uruguai, para levantar o troféu. A expectativa era alta e a nação inteira estava em contagem regressiva para o momento histórico. Os torcedores estavam certos de que a vitória era inevitável. No papel parecia uma tarefa impossível para os uruguaios. Eles eram considerados os azarões, e poucos acreditavam que poderiam superar a poderosa seleção brasileira. No entanto, o futebol é um esporte imprevisível, e os uruguaios estavam determinados a lutar até o fim. O palco estava armado para o Brasil conquistar seu primeiro título da Copa do Mundo diante de sua torcida apaixonada. A confiança era palpável,
e os torcedores já estavam planejando as celebrações. O Maracanã estava pronto para testemunhar um momento histórico. A atmosfera no Rio de Janeiro naquele dia fatídico era de euforia desenfreada. As ruas estavam cheias de pessoas, todas vestidas com as cores da bandeira brasileira. A cidade inteira parecia estar em festa, com uma energia que era quase tangível. A cidade estava tomada de verde e amarelo, as cores da bandeira brasileira. Bandeiras tremulavam em cada esquina, e as fachadas das casas estavam decoradas com fitas e balões. Era um espetáculo visual que refletia o orgulho e a esperança de uma nação. Confete caía do céu, música de samba preenchia o ar, e o aroma inebriante de carne assada vinha dos vendedores ambulantes. As ruas estavam cheias de vida, com pessoas dançando e cantando, celebrando o que acreditavam ser a iminente vitória do Brasil. A nação inteira, ao que parecia, estava unida na crença de que este era finalmente o seu momento, o momento de brilhar no cenário mundial. Cada cidadão, de todas as idades, estava envolvido na celebração, compartilhando um sentimento de orgulho e antecipação. O Brasil estava pronto para fazer história,